Hoje a batida vai ser diferente. Eu vou logo contar pra vocês como é que amanheceu, como é que ficou a gravação de hoje, tá? Hoje eu acordei e vim gravar. Sabe quando o coração tá inquieto assim? O coração tá... Cara, grava. E aí eu dei uma ajustada nos meus afazeres. Eu disse, cara, eu vou logo gravar. Que aí tudo que eu preciso fazer eu já fico tranquila porque eu já gravei. Então, vamos lá. Deixa eu dividir uma coisa aqui antes de ler a carta. É difícil estar criando essa disciplina assim, mas eu acho que depois em outro vídeo eu vou falar sobre isso. Eu vou ter muito vídeo para falar sobre isso. Essa aqui é uma carta de aniversário, tá? É uma carta, como sempre, assim, as coisas que eu escrevo, eu não escrevo uma vez e ela fica pronta. Eu vou reformulando, eu vou ajustando, eu lembro de uma coisa, cara, eu vou colocar isso, eu vou colocar aquilo, sabe? Eu vou realmente ajustando. Então, e ainda assim tem coisa que eu já li aqui antes, e ainda assim tem coisa que eu disse, cara, eu poderia ter escrito diferente, mas eu vou ler do jeito que tá aqui, tá? Vou ler do jeito que tá aqui. Hoje é teu aniversário. E tudo que eu pude fazer foi ir à igreja por você. Eu tô numa fase que eu preciso ficar invisível. Não por você. Você seguiu e tá certo. Mas por mim. Eu quero que você viva os seus melhores momentos. E não pode ficar presa a um passado com pensamentos no si. E isso nem é do teu temperamento. Mas, como eu queria gritar aos quatro cantos que esse dia era um dia de sorrisos largos e demorados para mim. Porque ele é seu. Se é seu, então também é meu. Se enquanto eu escrevo essa carta, eu pudesse te olhar nos olhos, e eu nem sei se conseguiria falar, porque o teu olhar me desmonta, mas vamos lá. Voltando ao assunto. Eu diria, no dia de hoje, eu te faria lembrar o quanto é de maior valia em mim e o que tenho construído com tanto sacrifício com toda a minha vida, que é o meu coração. Parece clichê, e talvez até seja, mas é tão raro alguém ter acesso a ele, você não faz ideia. Ou faz. Talvez você já saiba disso. Se sabe, então, ele é seu. E não se preocupa comigo. Eu não estou mal por isso. Existe um segredo em guardar algumas palavras. Eu vejo como amolar faca. Você não pode manter uma faca cega no armário, mesmo sem usar. É sabedoria mantê-la sempre afiada. Vai que um dia eu tenho a oportunidade de te falar tudo isso. Não sei. Eu acho que eu não falaria. Ao máximo leria. Eu ficaria tão estarrecida de admiração que eu não conseguiria soletrar uma só letra. Confesso que isso é bem possível. Deixa eu te contar o que eu fiz. Eu me ocupei. Eu não posso pensar tanto em você. Você já ocupa muito espaço na minha cabeça. Precisei enchê-la com 1000 atividades para não lembrar de que eu não posso te ter perto. Na verdade, fazem 3 dias em que eu me ocupo, porque eu gosto de me programar e queria muito fazer várias surpresas. A cada hora mais próxima do teu dia, me deixava ainda mais inquieta. Então, você não recebeu nada meu. Nem um mero parabéns, tímido ou discreto que seja. Não poderia, não deveria. Eu não queria ser lembrada e por isso eu não te mostrei que eu lembrei. Você tem esse direito. Mas o fato de eu não ter me manifestado não significa que eu te esqueci em um momento sequer.
Acho que existem momentos que o amor nos leva a isso. Então, nenhuma estranheza nessa minha atitude, não é mesmo? Os dias que antecederam hoje te deixaram angustiada, pensativa? Eu me preocupei com isso e pedi que Jesus tirasse toda a angústia e que te fizesse não ter medo do futuro e que te desse tranquilidade de estar, sim, fazendo as melhores escolhas. Peço que Jesus cuide de você e dos seus sonhos mais profundos e que em todos eles nosso Deus encontre morada. Amo você. Eu não sei o que falar depois disso, mas essa aqui é uma carta, como eu falei, uma carta que eu vou acrescentando coisas, né, com o passar do tempo. O que eu acho importante dividir aqui é a necessidade do sentir. Eu escrevi, eu senti tudo aqui, mas nada desse movimento aqui ela soube. Nada, absolutamente nada. Eu simplesmente sou uma pessoa que aparentemente eu estou vivendo a minha vida e ela não faz ideia de nada disso aqui. E nem poderia fazer e nem deveria fazer. Todo esse movimento de sentir é um movimento muito necessário, independente do que eu vou fazer com esse sentir. O sentir, ele é um movimento de pessoas fortes. Eu não me vejo como uma pessoa forte, mas eu tenho total consciência disso. O que eu poderia fazer com tudo isso aqui que eu escrevi? Eu poderia simplesmente dizer, não é real, eu já passou. Eu poderia dizer muita coisa, inclusive para as pessoas, para os amigos, né, que me conhecem. Mas eu estaria perdendo a grande habilidade de ser sincera comigo mesma. Se tudo isso aqui, mesmo esse relacionamento não ter vingado, mas todo esse sentimento aqui, ele continua existindo mesmo depois de ter acabado. Se eu não assumir para mim, qual a fidelidade que eu vou ter comigo? Eu não vou ter fidelidade a mim. Então, como que eu fico dentro de uma situação dessa? E fico, como muita gente fica, que é mentindo para si mesmo, que é fingindo, que não sabendo lidar com as emoções. Eu preciso aprender a lidar com as emoções. E aprender a lidar com elas não é sentir e fingir que não senti, é sentir e administrar. Então aqui eu senti, escrevi, não enviei. Ela não tem nem noção disso aqui. Ela não tem, sabe nem... Ela nem sonha com isso aqui. Porque o que é que... Qual era o meu comportamento sempre diante de tudo isso? Eu estou seguindo minha vida, eu esqueci você. Eu tô seguindo aqui. Engraçado que isso também tem muito canceriano, né? O canceriano tem muito esse papel, assim, ele sente muito. A demonstração dele é genuína, mas ele, se acabou, ele segue, né? Ele vai, né? Ele tem muito esse papel. Mas eu acho que aqui, independente de signo, acho que é muito uma questão de postura mesmo, sabe? De você sentir, independente da forma como você siga. Tem gente que vira a página mais rápido, tem gente que demora um pouco mais, mas o sentir é inerente, né? Independente de qualquer coisa. Mas é sentir, cara, a gente tem que escrever. A gente tem que escrever. A gente não conhece mais nem a nossa letra. A gente não sabe mais nem como é o nosso ar. A gente tem que escrever, cara. A gente tem que colocar para fora o que a gente sente. Mesmo que você rasgue o papel depois, mas escreva o que você sente. Olha, é real. O que eu quero é isso. E isso não é só numa carta de amor. Isso é para tudo na vida. Às vezes a gente não sabe nem o que a gente quer. Eu hoje, essa gravação aqui tá sendo, eu falei, né? Tá sendo feita, eu amanheci e gravei. Antes de eu sentar e botar uma roupa qualquer, eu fiquei visualizando exatamente o que eu quero da minha vida. Agora, acordei. Cara, o que eu quero da minha vida? O que eu quero? Onde é que eu quero estar exatamente agora? Qual a temperatura que eu quero da cidade? O que é? Ah, mas aonde? Em qual bairro?
Aonde? Aquela coisa super concreta, entendeu? E pronto, é isso. E aí eu fiquei pensando, aí disse, pronto, já entendi, eu quero essa cidade, eu quero esse bairro, eu quero esse local aqui, eu quero essa estrutura aqui, pronto, eu quero isso. E você vai dando conclusões, você vai definindo para onde em que você deve ir. Mas eu preciso escrever isso. No meu caso, agora, eu amanheci e fui visualizar. Mas é escrever isso, entendeu? É escrever o que você sente. O que você vai fazer com isso depois é outra história. Se a pessoa está seguindo a vida dela, como eu escrevi aqui, obviamente você não vai mandar. Obviamente você não vai mandar. Você vai pegar isso aqui, você vai guardar. Porque você vai conversar com você. Sentir. Sentir é um privilégio. Pressão é um privilégio. Nem todo mundo sente. E eu acho que para as pessoas que sentem demais, que é o meu caso, é um privilégio. A gente não pode perder essa oportunidade de sentir muito. Tudo que é muito, ele tem o seu lado positivo e negativo, claro, como tudo, absolutamente tudo. Mas aí você tem que aproveitar pelo lado positivo. O lado negativo você administra. E o lado positivo tudo é muito intenso, né? Tudo é muito forte, é muito grande. E isso é maravilhoso. Eu, pelo menos, tenho muita agonia para pessoas rasas. Não tenho paciência. Não tenho paciência, a palavra é essa, eu não tenho paciência. As pessoas que ficam, respeito, claro, entendo, mas não tenho paciência. É uma coisa muito óbvia para mim. Porque eu sinto muito. Eu sinto muito, E aí eu me identifico com pessoas que também sentem muito. Pessoas que sentem pouco não dá. Mas eu senti muito naquilo que eu comecei a falar aqui, administrando o sentimento, né? Porque não adianta você sentir muito, mas não ser recíproco o que tem aqui. Aí você vai ficar insistindo? Não vai insistir, porque você é uma pessoa adulta. Você não vai insistir. Você pode sentir muito, mas você vai guardar para você. Você não tem que mostrar tudo que você sente, não, filho. Não tem. E não deve. Porque isso é a sua intimidade. Isso é seu. E ninguém tem nada a ver com isso. Se algum amigo meu estiver vendo isso aqui, depois a gente vai conversar. Porque meus amigos também não sabem disso aqui, não. Estão sabendo, eles estão vendo aqui junto com vocês aqui, né? Eles sabem que eu sinto muito, mas não sabem dessas cartas aqui, não. Porque isso é meu, é minha intimidade. Tem coisas que ninguém tem que saber mesmo, não. Porque é seu, é seu. Isso compõe você, entendeu? Isso faz parte de você, isso te integra como pessoa. É essa a sua personalidade. É assim que eu vejo, tem coisas aqui que os meus amigos não sabem. E não vão saber porque é algo meu, é algo que é secreto. Que ninguém tem que saber, não é porque são meus amigos que tem que saber. Não, não tem. É algo aqui, ó, no particular. Vamos escrever mais. A gente precisa disso. Existe um estudo que ele fala exatamente de pessoas, mas depois eu trago no outro vídeo melhor. Pessoas que foram curadas emocionalmente e fisicamente só por um trabalho de escrita. Olha que coisa louca. Mas depois eu trago isso em outra conversa, em outro momento, que o momento de hoje é cartas que eu não enviei. E em outro momento a gente conversa sobre isso, tá bom? Depois vamos tocar nosso dia. Que todos os dias da minha vida eu tenho programação. Nem que seja a programação do ócio. Mas eu tenho minha programação. Então vamos, tá? Um beijo, escreva. Eu quero ter a oportunidade de ler sua carta aqui, bora? Vê se tu escreve alguma coisa e me manda. Que aí vai ser tão legal dividir isso. E eu vou aprender, porque aqui eu tô só dando, mas eu quero aprender com cada um, tá bom? Pois bora que eu já tô ficando com calor. Beijo!